ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia da sua vida e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos então celebrando o 12º domingo do tempo comum, desse ano litúrgico, tempo comum, onde nós voltamos a revestir da cor verde. É esse tempo que nós caminhamos e vamos sendo formados através da liturgia. Durante a semana que passou, nós ouvimos todo o Sermão da Montanha, Jesus orientando seus discípulos, como colocar em prática a fé que nós herdamos já no batismo e a decisão de segui-lo, que é preciso praticar para sermos reconhecidos como cristãos. E hoje Jesus aqui está perguntando aos seus discípulos quem o povo dizia que ele era, mas também para os discípulos. Então eu digo que ele está perguntando a cada um de nós também neste domingo: quem é Jesus para nós? Eles não tinham ainda clareza dessa missão messiânica, sendo o Messias, o enviado por Deus. Eles não tinham ainda clareza, era uma mistura de compreensão, de acreditar Jesus como Filho de Deus, como profeta, como Messias, como aquele que veio trazer a salvação. Ainda era meio obscuro para eles, mas Pedro toma a frente e faz as vezes.
ou seja, representa ali o grupo e vai dizer: tu és o Messias, o ungido do Senhor, ou seja, aquele que deveria vir e ser entre nós a misericórdia de Deus e nos salvar, ungido pelo Espírito Santo para salvar. Mas Jesus não só pergunta quem ele era para saber o que os seus discípulos sentiam da sua presença e acreditavam, mas também ele vai dizer algo importante do seguimento para seguir Jesus. Primeiro ele fala então que ele deveria sofrer, que ele deveria morrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Mas depois vai dizer o que é preciso fazer para segui-lo. E ele está dizendo a cada um de nós hoje, com certeza, se querem me seguir, né? E qual a melhor forma de seguir Jesus? É o que nós fazemos, naquilo que ele pede. Quando pediu para os discípulos: ide pelo mundo inteiro, batizai-os todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que eles se tornem meus discípulos. Discípulos significam seguir um mestre. E a melhor forma de seguir Jesus é o que nós fazemos: participar como irmãos, como comunidade da vida de Cristo, e de forma especial na Santa Missa, no banquete que ele prepara. E todas as vezes que nós reunimos no nome dele, ele está no meio de nós. Então, nos reunirmos como irmãos, como família, como seguidores de Cristo, para nos alimentar da palavra e da Eucaristia, da vida de Cristo, do corpo dele entregue para nutrir a nossa fraqueza. O que nós celebramos quinta-feira passada, celebrando a festa do corpo e sangue de Cristo. Proclamamos essa verdade. Então, ele vai nos orientar. Então, se querem me seguir, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Isso é muito sério. Nós queremos seguir Jesus, nós queremos nos alimentar de Jesus, da força de Jesus, queremos receber os seus milagres, mas ele também orienta algo fundamental que não tem como escapar da nossa vida enquanto passamos por este mundo. Ele disse: tome a sua cruz de cada dia. Significa que nós temos uma cruz para carregar, todos nós. E o que seria a sua cruz, a minha cruz de cada dia? O que seria a cruz na vocação, na profissão, na missão que nós temos? O que seria? Para uns pode ser a paciência que tem que exercer. Isso pode ser a cruz de cada dia, a paciência, o discernimento na vocação, o cansaço, o desencontro no relacionamento, a crise no relacionamento familiar, matrimonial, enquanto comunidade, a dor, a doença, um espinho na carne que Deus permite, uma desilusão, um compromisso que tira nossas energias, o medo, enfim. Cada um sabe daquela cruz cotidiana que deve ser carregada. Agora, lá na primeira leitura, nós ouvimos o profeta Zacarias dizer que Deus dizendo através do profeta: derramarei sobre a casa de Davi e o povo de Jerusalém, e nós fazemos parte desse povo, um espírito de oração, olharão para mim. E isso foi derramado em cada um de nós no batismo. Deus derramou esse espírito de oração. Nós temos sede de falar com Deus. Todos nós, lá no íntimo, tem vontade de falar com o nosso Criador. E nós somos convocados a olhar para quem? Para Jesus. E se Ele diz que nós temos uma cruz para carregar, é porque Ele carregou também uma cruz por amor a nós. Por amor, com amor, Ele carregou essa cruz. Olha que bonito. Por amor a nós e com amor. Ele, sendo Filho de Deus, poderia nos salvar de tantas outras formas, mas Ele preferiu
nos imitar, sabendo que nós temos uma cruz para carregar, Ele quis também, com sua humanidade, nos ser exemplo. Então, quando fala, derramarei um espírito de oração e olharão para mim, é isso, olhar para Jesus como modelo de carregar uma cruz. Quer aprender a carregar a cruz? Olhe para Jesus. Esse é o modelo seguro. Nós estamos sendo levados e às vezes até conduzidos com uma força tão forte nesse mundo moderno, neste mundo da internet, de olhar tantos conselhos. Parece que tudo agora tem que consultar a internet para a gente ter segurança. Mas para carregar a cruz não existe outro modelo seguro, eficaz, como olhar para Cristo, que carregou a sua cruz com dignidade. Cruz temos para carregar, todos, queiram ou não, e às vezes querendo fugir da cruz e vamos pegar outra cruz pior. Isso é verdade. Quando a gente corre de uma cruz, tem uma outra lá esperando, e talvez mais pesada, não é assim? Então a diferença é carregar a cruz, olhando para Jesus e aprender dele. Por amor a Deus, eu carrego a minha cruz, eu assumo a cruz que tenho, não como meramente um sofrimento em si, mas uma fonte de salvação. É a cruz que nos dá a possibilidade de nós nos converter essa natureza decaída, marcada pelas paixões, converter esta natureza para voltar para o céu. E a cruz então se torna para nós um caminho seguro, um instrumento de purificação para a santidade. Mas como a santidade diante da cruz? Carregar o dia a dia, as pequenas cruzes do dia a dia, que é exigido da nossa missão, da vocação que nós temos, dada por Deus. O pai de família, a mãe de família, né? Um patrão que tem aí funcionários para lidar, uma empresa para tomar conta, ou seja, um funcionário que tem ali a responsabilidade de garantir o seu salário para criar a família, o padre, o médico, o lavrador, enfim, cada um na sua vocação, no dia a dia, olhando para Cristo, naquela penitência, naquela paciência, naquele recomeçar, naquele perdão, mas olhando para a sua cruz, ter coragem de olhar para a sua cruz e assumir: Senhor, esta é minha cruz, com amor, por amor a vós eu vou carregar, não estou sozinho. Olhar para Jesus e repetir aquilo que ele pede a Santa Faustina: Jesus, eu confio em vós, o Senhor carregou por mim, eu também posso carregar. Essa é a diferença quando assumimos a nossa cruz. Agora, quando nós ficamos rejeitando, condenando a cruz, o peso, uma vida de reclamação, de murmuração, não vai adiantar nada, só dá estresse, só incomoda, só perturba quem está do lado, só vai afastando as pessoas de nós. Mas quando, não como um amor masoquista de querer sofrimento, mas olhando para Cristo, Ele assumiu uma cruz por mim, eu também posso assumir. Eu também posso fazer disso o melhor. E aí no dia a dia nós vamos nos santificando. A santidade consiste nisso, assumir a cruz de cada dia. Hoje eu tenho uma cruz para carregar, mas eu vou ter que carregar essa cruz a vida inteira. Não é a vida inteira. A vida inteira é a vida eterna diante de Deus no céu, sem cruz. É só enquanto passamos por aqui, e pode ser só hoje. Eu vou ter que aguentar esse filho nas drogas a vida inteira? Não, a vida inteira é eterna. É só enquanto passamos por aqui, e pode ser só hoje. Amanhã podemos não acordar. Eu vou ter que aguentar esse marido reclamando a vida inteira? Não, só hoje. Amanhã não sabemos. Então, olhar com esse olhar evangélico, esse olhar que passa pelo coração de Cristo, e dizer: eu tenho uma cruz para carregar hoje, mas com amor e por amor a Deus.
Depois, a disciplina também nos ajuda a carregar a cruz com paciência. A disciplina de cada dia. Hoje nós estamos vendo uma sociedade tão necessitada da medicina, dos remédios, né? Quando se diz as ansiedades, e claro, com certeza, a exigência da sociedade, o mundo em que vivemos, necessitamos de recursos e ajudas da medicina, sim, mas não podemos colocar isso como centro de segurança na nossa vida, achar que o remédio vai nos ajudar 100%. Não, é uma ajuda, mas nós precisamos aprender a olhar para Cristo como modelo de sofrimento, de suportar, porque suportou por amor e com amor, aprender dele. Aí teremos então mais segurança, mais disponibilidade, mais esperança. Ele é o nosso modelo. Caríssimos irmãos, nós viemos aqui para celebrar a nossa fé, para ouvir a palavra de Deus, e hoje Ele está dando um conselho. Não se iludam. Ele está dizendo: meus irmãos, meus amigos, vocês têm uma cruz para carregar igual eu tive. Então, coragem, força, eu estou com vocês, vou alimentá-los com a minha palavra, com o meu corpo, vou dar força para vocês. Então, esperança, não percam a esperança. É só hoje que nós temos que carregar a cruz. Amanhã pertence a Deus. Não sabemos se estaremos neste mundo. Então, não cair no desespero. Será que esse sofrimento vai ser sempre, sempre? Até quando, meu Deus? Até quando? Hoje, só hoje. Saia com isso no coração desta missa e olhando para Cristo. Derramarei o meu espírito de oração, que fala com Deus, que coloca para Deus os sofrimentos, que pede a Deus ajuda, mas que olha para Ele, para o exemplo dele. Ele carregou uma cruz por mim, eu também posso carregar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,